Olá, boa noite. Começa agora o programa Opinião desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. E hoje o programa Opinião está sendo gravado, então jogando limpo com você. Por essa razão nós não vamos chamar a participação no WhatsApp, mas o programa pode ser assistido igualmente pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal na Rede TV, que é TV Pantanal tracinho, não é barra, Rede TV. Hoje nós temos a honra de receber aqui no programa o professor João Edson. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, telespectador. Sempre um prazer enorme estar aqui. Minhas sextas-feiras estão ótimas. Aí, que coisa boa, né? Já ganhamos a sexta, né? Sextou aqui também, professor. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, professor João Edson. Um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. E eu não posso deixar de fazer a minha saudação tradicional, né? Boa noite, Cuiabá, aqui que é o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Professor, você sabe que eu ouço professores, né? Eu ouço Zé Ramalho desde garoto. Eu devia ter 13 para 14 anos, década de 80, quando eu descobri o Zé Ramalho e comecei a ouvir. E tem uma música que eu ouvia com o Zé Ramalho, assim, e acho uma das mais bonitas que ele interpreta. Eu tenho dúvida se a letra é dele ou se é do Caetano, que é um índio, né? Um índio descerá. Isso. Essa frase, o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, eu nunca tinha associado ela com Cuiabá. Agora, depois de 30 anos, 30 e tantos anos ouvindo a música, morando em Cuiabá, é que eu fui ligar o Lé com o Clé e dizer, olha, a música está homenageando Cuiabá. Então está falando do índio aqui, exato, do nosso índio aqui, Bororo, que ontem nós falamos um tanto deles aqui com o professor Suelme. Mas hoje a pauta é outra, embora se os professores quiserem trazer alguma pauta relacionada ao aniversário de Cuiabá, fiquem à vontade. Mas eu estou querendo aproveitar o professor João Edson para a gente falar de política, né? Primeiro, a semana agitada para o prefeito Abílio, em vários sentidos. Agitada porque ele a prefeitura realizou um baita de um evento ali no Parque das Águas, né? Com shows nacionais, shows locais, shows regionais, em homenagem ao aniversário de Cuiabá, praticamente todos os dias, acho que de terça para cá, e encerrando hoje, inclusive. E também porque ele acabou se envolvendo aí numas polêmicas, né, com os vereadores da base dessa vez, não foi com a oposição não, com a vereadora Baixinha Giraldelli, né? Giraldelli. Numa assembleia do plano diretor lá na região dela, que é o Pé da 90, que ela não quer saber de falar, esse negócio aí não está interessando muito para nós não, eu quero saber do asfalto aqui, prefeito, que não chegou, né? E também depois com o vereador líder do prefeito na Câmara, que é o Dilemário Alencar, que já se lançou como candidato ao próximo presidente da Câmara, mas o Abílio, esta semana, declarou apoio à reeleição da vereadora Paula Calil e o Dilemário não gostou. Então, para a gente começar o programa hoje assim, numa temperatura boa, João Edson, e aí? O que aconteceu para as bandas? Na falta de adversário, na falta de oposição para brigar, vamos brigar com os de casa mesmo, é isso? A gente costuma dizer o seguinte, na semana que tem feriado é ruim de notícia para a imprensa, né? Mas o Abílio quebrou esse paradigma. Tem feriado, aí que tem notícia, né? Por incrível que pareça, na minha avaliação, essa é a melhor semana do Abílio desde a eleição para cá. Olha. Melhor semana. Ele atendeu bem a questão do aniversário de Cuiabá, atendeu as pessoas em relação a isso, fez a apresentação de um plano diretor que eu acho muito importante, embora para muitas pessoas não consiga compreender, uma cidade que tem um planejamento de desenvolvimento é importante. Ainda não olhei ele detalhadamente, mas o fato de ter um plano já diz que vai fazer um debate em relação a isso. Mas como ele não vive longe das polêmicas, da confusão, né? E numa semana que ele foi muito festivo e até foi mais paparicado, ele brigou com os de casa, não veio ninguém de fora para brigar, então vamos brigar aqui mesmo, né? E aí é uma discussão muito séria. A gente vai discutir o Abílio, dessa relação com a Câmara, mas é uma relação não republicana que se estabelece entre os poderes no Brasil. Essa interferência entre o gestor
e o legislativo, ela não é adequada. O diálogo é adequado, conversar, não sou hipócrita aqui que tinha que conversar, tinha coisa mais, mas o grau de interferência que isso começou a ganhar é muito grande. É tanto, só quero lembrar, antes de ser preso, o Jair Bolsonaro chegou a declarar, e aí nesse caso ele tem toda a razão, que é melhor ganhar o Congresso do que ganhar a presidência da República. Lembra dessa declaração dele? O nosso foco aqui é Senado e Congresso. Ele fala mais especificamente do Senado. Porque ele já tem o domínio ali. Por causa o Senado é que poderia, em tese, retirar os poderes do Supremo, né? E não só isso, né? Retira os poderes do presidente também. Do presidente. Se você tem os dois grupos ali, os vetos do presidente pode cair tudo, não adianta nada, tem um domínio. Então, quando a gente olha para o Abílio, tem que fazer esses dois olhares. Primeiro, é uma anomalia o executivo querer interferir da forma que interfere na eleição do legislativo. Por outro lado, fica a questão, se ele perder totalmente, ele perde o que chama de governabilidade. E me parece que ele está aí num jogo, não sei se vocês concordam com isso, que é o medo de porque ele conhece bem o dilemário, como poucos, que conviveu com ele ali, né? Com medo de perder essa relação de poder. É aquele negócio, eu não quero ter outra pessoa que conheça tão bem esses meandros, que com o poder na mão possa me confrontar lá na frente. Só lembrando, o histórico do Dilemário não é bom. Ele se elegeu, se não me engano, a primeira vez, né, sentado ali no colo do Mauro, que era um amor sem fim. Nos primeiros dias já deu um título de cidadão, não sei o que, de honra para a Virgínia, tá, e no terceiro mês brigou com ele. Aí ele elegeu o Emanuel. Elegeu também ali abraçado, beijando na boca, tá? Deu um tempinho, chutou Emanuel. E o Abílio sabe de tudo isso. O único que ele não brigou, que ele começou e terminou, foi o Chico Galindo. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Tu dizes. Se demorasse mais uns dias, teria ido. Então, assim, o histórico dele não é bom. O Abílio é inteligentíssimo. Né? A gente pode discordar de um punhado de coisas, mas é inteligentíssimo. Eu acho que ele dá uma olhada assim e fala, escuta, se esse poder cair na mão de Lemário, nos últimos 2 anos que eu vou ter uma eleição pela frente, como que vai ser? Nesse caso, a Paula seria um peso ameno, seria mais tranquila. E aí vem aí o resto é argumentação. É uma mesa feminina que seria histórica, faria história, tá. A política não pensa assim não. Tá? Esse é um outro pensamento. Esse pensamento aqui entre os gêneros, as classes, os intelectuais, a política ela é extremamente objetiva. Ou dá dinheiro ou dá poder. Não estou nem aí para essas diferenças. Professor Lorenberg, o ponto de vista do professor João Edson é interessante. Eu traduzindo aqui numa livre tradução, se o senhor discordar, fique à vontade, dizendo o seguinte, a Paula Calil é mais submissa, né? Tem sido, né? É isso. Tem sido mais submissa ao Abílio, o Dilemário seria mais autônomo e poderia complicar um pouco essa negociação. O senhor pensa assim também ou o senhor vê diferente? Kleber e amigo telespectador, eu vou apenas complementar, colocar mais pontos aí, porque o raciocínio do João Edson está coberto de razão. É exatamente isso. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que antes da posse e do início da atual legislatura na Câmara Cuiabana, antes, já havia toda uma briga em torno da mesa diretora e do presidente dessa mesma mesa. Todos nós sabemos disso. Eu, prefeito eleito à época, diferentemente de todos os outros prefeitos, ele escancarou aquilo que nós sabíamos e que todo mundo sabia que se dava nos bastidores. O prefeito Emanuel Pinheiro, quando foi eleito em 2016, e no primeiro dia da legislatura, ele brigou pela mesa diretora, brigou para o seu candidato ser eleito presidente. E não era para menos não, amigos. Tinham 12 partidos na eleição do Emanuel Pinheiro, entre os quais o PSC do Abílio, o PROS do Dilemário e o Diego Guimarães também estiveram juntos na campanha do Emanuel Pinheiro. Todos eles juntos, pedindo voto e fazendo campanha para o Emanuel Pinheiro. Era a aliança maior e mais forte. Queria brigar pela presidência da Câmara. E perdeu.
Perdeu por falta de habilidade, mas não falou isso escancaradamente. Falou abertamente, não falou. O senhor fala na eleição que elegeu o Misael? Não, anterior ao Misael. Anterior. que era Anterior era o genro do Riva. É o João Emanuel foi lá na época do Mauro. Filho de João Malheiros. Filho de João Malheiro. Filho de João Malheiros. Filho de João Malheiros. Isso. Obrigado, João. É verdade. Filho do João Malheiro. Do João Malheiro. Justino Malheiros. Justino Malheiros. Tininho. A gente precisa entender exatamente isso, amigos. Não se deu de forma aberta. Mas todos nós sabemos que há um envolvimento do executivo dentro do parlamento, seja municipal, estadual e federal. Não importa. Sempre há. Às vezes ganha, às vezes perde. O Dante, no primeiro mandato, perdeu os dois embates para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Foi no aí, primeiro ali mandato. que nasceu o fenômeno José Riva, né? Exatamente. Foi aí, nessa exatamente aí. E aí você tem esse embate. O Abílio fez diferente. Ele escancarou tudo. Ele veio à imprensa e falou, não, meu candidato à presidência da mesa é a Calil e pronto. E montou a chapa. E empurrou goela abaixo de todos os 27 vereadores. E os 27 ficaram calados. Não falaram nada. Geralmente há uma discussão, geralmente há um debate. Até teve um ruído ali, a Maísa, que também era... Teve ali alguma coisa, mas não saiu disso. Logo acalmaram, né? E o raciocínio é tão lógico, amigos. Veja, a aliança que elegeu o Abílio prefeito fez apenas 4 vereadores. Vou repetir, amigos. A aliança que elegeu o Abílio só tinha 4 vereadores. Portanto, o Abílio ficaria de forma totalmente desconfortável para lidar com a Câmara, cuja maioria lhe fazia oposição. Por isso ele trabalhou, e brigou, e falou, e impôs goela abaixo de todo mundo, toda a mesa diretora que é composta hoje. Aí você vem exatamente uma discussão se a atual presidente vai ser eleita ou não. O prefeito, de novo, já veio a público e falou, aposta na candidatura à reeleição da atual presidente. Isso vai desgostar, vai trazer uma certa insatisfação. Não há a menor dúvida disso. Porém, há um detalhe aí. Essa insatisfação por conta da mesa diretora, por conta da presidência da Câmara Municipal, em nenhum momento racha de vez a base aliada. Isso é só no momento. Passou isso, meu amigo Kleber, e você sabe disso tanto ou mais do que eu, passou essa discussão em torno da mesa diretora, em torno da presidência da Câmara, isso resolve-se com o toma lá da cá, que nós conhecemos tão bem. Mas o Abílio faz isso? Sai da mesa, vai para o balcão dos negócios. Vai, amigo. Será o Abílio? Tem cargos, tem caneta, tem um monte de coisa. Isso não se dá só em Cuiabá, não, amigo. Se dá no estado de Mato Grosso, se deu assim, e sempre se deu, e sempre vai se dar. E no universo federal também, tem cargos. Olha, funciona dessa forma. Infelizmente, aí eu concordando com o amigo João Edson, de que é algo que não deveria ocorrer, mas se dá. Deveria ocorrer o quê? Discussão, debate. Como isso nunca se teve, ou pelo menos depois dos anos 50, nunca mais teve, então se dá exatamente por tomar lá da cá. Eu tenho a caneta, eu tenho a chave do cofre, e eu posso fazer o que eu quiser aí, nessas negociações todas. Porque a política é um mercado. Não esqueçamos disso. Política é um mercado. E no mercado vale os negócios, valem as negociatas e vale também negociar, que é diferente. O verbo negociar é diferente das negociatas, não tem nada a ver. O verbo negociar implica também em diálogo. Nas negociatas não há diálogo, meu amigo. Toma lá, dá cá. É isso que funciona o jogo. Por um outro ponto que o João Edson também mencionou, que é a questão do plano piloto. Se você plano diretor. Do plano diretor. Vamos nesse assunto daqui a pouquinho, que eu quero chamar aqui, pedir a produção para a gente
puxar o Gazeta Digital com a posição do prefeito, o que ele falou a respeito, né, desse apoio a Paula Calil. Vamos lá, produção? Está no Gazeta Digital de hoje. Abílio anuncia apoio para a reeleição de Paula Calil na Câmara. Diante das articulações dos vereadores Dilemário Alencar, do União. Ele está no União, Dilemário? Está no União. Está no União? Está no União. E o destaques do Podemos, na disputa pela presidência da Câmara Municipal, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, sinalizou que irá articular com os dois parlamentares o apoio para a candidatura à reeleição de Paula Calil. Segundo o chefe do Executivo, além de ser histórica uma futura reeleição de Paula na presidência, o protagonismo feminino está em alta. Abre aspas, eu vou conversar com o vereador Ildes, vou conversar com o vereador Dilemário, vou tentar convencê-los e vou pedir o apoio das mulheres na Câmara. É a vez do protagonismo feminino na Câmara Municipal. Eu acredito que hoje o melhor projeto que a gente tem na Câmara Municipal é a recondução da Paula Calil para presidente, disse Brunini em entrevista nessa quarta-feira, ontem, dia 9. Aliás, ontem, quinta-feira, né? Hoje é dia 10, ontem, quinta-feira. Pois muito bem. Aí tem o Dilemário reagindo já a essa fala do prefeito Abílio. Vamos lá, produção. Líder critica interferência de Abílio na Câmara e pede respeito. Olha, ele aumentou o tom. Vamos lá, produção. O vereador e líder do prefeito Abílio Brunini na Câmara de Cuiabá, Dilemário Alencar do União, criticou a postura do gestor, que segundo ele estaria o desrespeitando ao interferir na disputa da mesa diretora do Parlamento Cuiabano. Segundo Dilemário, a sugestão do prefeito para que ele renuncie à candidatura à presidência da Câmara para viabilizar a reeleição da presidente Paula Calil não será atendida. Abre aspas. O prefeito usou microfones para falar de um assunto que envolve propósitos legítimos de quem aspira a ser o novo presidente da Câmara. Para mim, agiu com desrespeito, não apenas comigo, mas também com o vereador Hilde e a própria vereadora Paula. Dessa forma desrespeitosa, entendo que não tem como dialogar com o prefeito alternativas. Não é desse jeito que trata parceiros, fecha aspas, disse o vereador Dilemário. O trem não ficou, ao que tudo indica aqui, Lorenberg, não ficou muito nessa, talvez assim, o tom fique tão alto que não seja possível depois recompor. Como é que o líder fala um negócio desse para o prefeito? Como é que ele vai poder representar os interesses? João. Os dois estão certos, mas os dois estão errados, né? Está certo nas suas defesas, né? Mas está errado em trazer... Da forma, né? Aí a gente precisa entender o seguinte, o Dilemário, ele está no 4º mandato, é isso, né? Ele começou em 2013, foi eleito em 2012. 4º mandato. Mandato mesmo, assim, começou seguido junto com o Mauro, né? 2013. Então, olha, o Mauro, 2 do Emanuel e um do Mauro, 2 do Emanuel e o primeiro do... 4 mandatos. 4 mandatos. Tem 4 mandatos. Ele sabe tudo. Tá? Tem gente que concorda com ele, tem gente que não discorda. Tem gente que discorda. Mas ele sabe tudo da funcionalidade da prefeitura, como que funciona a Câmara de Vereadores. Ele conhece o subterrâneo, ele conhece o teto, o sótão, conhece por fora, conhece tudo. O que eu vejo é o seguinte, o Abílio está dando uma olhada, fala, escuta, eu vou ter um cara que conhece talvez mais do que eu e tem mais habilidade entre lidar com esse legislativo e com o presidente de bairro, com algum secretário. Me parece muito forte isso, a interferência do prefeito, no sentido de, escuta, eu não posso deixar o poder no último ano. Por que a gente está falando isso? Ele vai assumir os 2 últimos anos. Não, tudo bem, esse ponto o senhor já colocou, mas nós já estamos em outra fase agora. Não, é isso que eu vou dizer. Se ele vai conseguir viabilizar. Pois é, fazendo, e eu estou falando essa introdução. Essa digressão aí. Para entender isso. Então, ele olhando esses 2 aspectos, ele está pensando o seguinte, é melhor eu romper com ele agora, tá? E não deixar ele assumir, criar uma celeuma, é mais fácil de assumir, do que ele assumir e eu ter que levar essa briga lá para frente. Entendi, mas o problema é o seguinte, vamos fazer conta, porque a eleição é conta. É números. É quem tiver mais voto que leva, né? Então, assim, a Maísa já não estava satisfeita com essa mesa, ela já não, já é um ponto fora da... Na verdade, a mesa das mulheres hoje se resume, quem defende ela, agora o Abílio, a Paula Calil e a Catiúcia. Ninguém mais. A Michele não defende. E a Samanta, né? E a Samanta, que pouco fala, né? Ela fala de outros assuntos, dos assuntos da Câmara mesmo, ela deixa, curiosamente, o prefeito falar. O Dilemário,
que é o líder, pelo jeito, pelo que ele fala aqui, porque ele sai em defesa do Wilde. Eu estou achando mais fácil o Dilemário compor com o Wilde, com a Maísa, ainda que não seja o Dilemário, só para dar o então tá, então vamos lá. E do que ele embarcar. Até porque eu já dissemos aqui outro dia, com base numa matéria que foi publicada no Hipernotícias, que o Wilde já tinha 16 ou 17 nomes, e um deles seria, inclusive, a Paula Calil, que seria a primeira secretária. Então, me parece que eu concordo com você na análise de que ele tenta manter uma presidente mais amigável, né, vamos dizer assim, para não ser desrespeitoso com ela, mas, ao que tudo indica, o tiro está saindo pela culatra. Nós já estamos no horário de fazer o primeiro intervalo. Nós voltamos no segundo bloco e aí sim nós vamos discutir o plano diretor. Não esqueci não, professor. Não sai daí, até já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, semana do aniversário de Cuiabá. Se você quiser, eu disse que não ia chamar hoje as mensagens do WhatsApp, mas eu vou chamar assim, pode pôr na tela aí, produção, que é o 999-322529, porque você pode utilizar a mensagem, o WhatsApp do programa, para mandar a sua homenagem ao aniversário de Cuiabá, que na segunda-feira eu coloco. Tá? Compromisso feito, você me lembra. Lembro. Professor, você me cobra que na hora que você franze o senho assim, eu fico até com medo. Eu dou o jeito aqui. Lembra na marra. Lembra na marra. Eu sou um bom cobrador. Então, tá aí o telefone na sua tela, 999-322529. Mande a sua homenagem para o aniversário de Cuiabá, a sua ode. O que é ode, professor? Explica aí para o nosso telespectador. Ode. Não, vou deixar para você. Não, ode. A sua homenagem, a sua declaração de amor a Cuiabá. Você pode mandar, pode ser curtinha, não precisa ser uma odona, não. Pode ser uma odezinha. Bem rápido, né? É a declaração de amor, né? A sua declaração de amor a Cuiabá, que na segunda-feira eu faço questão de dizer aqui no ar, tá bom? Nós estávamos falando no bloco anterior sobre essa polêmica aí, pode representar um racha na base do prefeito Abílio, porque é justamente dele com o líder dele na Câmara, o Dilemário Alencar. Por quê? Por causa da disputa pela próxima presidência ou mesa diretora, né? Porque não é só o presidente que é eleito, a mesa diretora da Câmara. E aí o professor Lorenberg levantou um ponto que ele acha assim, ponto que ele levantou aqui, que a disputa é só agora. Até a eleição, que é mais para o final do ano, né? Isso. Passada a eleição, tudo volta a Dantes no quartel de Abrantes, né? E eu estou, assim, questionando ele se, de fato, nós voltaremos ao status de hoje, depois dessa guerra, porque, ao que tudo indica, veja bem, o Abílio já tinha assim, conversa zero, diálogo zero com a bancada típica de oposição. Vamos lembrar quem eram? Adevair, aliás, ele não perde uma oportunidade de falar mal do Adevair. Sim. Ele tem a obsessão de falar mal do Adevair e do Botelho. É uma coisa impressionante. Então já tinha o Adevair, já tinha o Pastor Jefferson. Pastor Jefferson, Daniel. Já tinha o Chico 2000, não, típicos, os Chico 2000, o Sargento Joelson. Esses 4 aí já era assim, na ponta da botina, não tinha conversa. Aí, no transcurso da gestão, veio o Daniel para esse time. Vovô Dídimo. O Dídimo, vovô, 6 já, 6. Aí veio a vereadora Maísa. O pronunciamento mais duro até agora de um vereador da atual legislatura contra o prefeito Abílio partiu da Maísa. A Maísa chamou ele de moleque. Abre aspas, moleque, sou o papel de moleque. Fecha aspas, vereadora Maísa. Não sou eu que estou dizendo, Abílio. Vereadora Maísa está aí, é público, ela não retirou isso, não se arrependeu. Então, 7. Né? Aí agora o Wilde, porque o Wilde, quando lança a chapa, ele já se colocou na oposição e a reação do Abílio. Inclusive tem declaração dele hoje, sexta-feira, na mídia, nos sites, dizendo o seguinte, que a Assembleia persegue Cuiabá. Sim.
A Assembleia quer mandar na Prefeitura de Cuiabá. E o próprio Dilemário tinha falado isso já em off por aí, porque, na visão deles, o patrocinador da chapa do Wilde é o Max Russo. O que não está totalmente errado, porque nós sabemos que o Wilde é, sim, liderado, é da área de influência do Max Russo. Se é verdade isso, se o Wilde está nessa jogada, a Catiúcia está com ele. Já estamos falando de 9. Então, assim, a minha dúvida é se essa disputa, o meu ponto, né, na verdade, é se essa disputa da presidência, da mesa diretora da Câmara, não vai precipitar uma nova correlação de forças políticas na Câmara de Cuiabá, professor. Então, esse é o meu ponto. Eu quero que o senhor, antes do João Edson, se posicione também sobre esse assunto. Kleber, essa é uma bela provocação. Mas vamos pegar o histórico dessa atual legislatura. O histórico dessa atual legislatura, amigos, em nenhum momento nos coloca ou coloca em xeque um distanciamento ou aproximação entre o Executivo e a Câmara. Não coloca. É muito diferente da legislatura anterior, que se tinha, ora, 8 vereadores de oposição, outra hora 10 vereadores ou 11 vereadores, chegou a ter, em determinados momentos, 12 vereadores de oposição. E chegou em muitos momentos. A legislatura passada provocava isso, e provocava sim um racha e provocava dificuldades para o prefeito à época. Diferentemente da atual legislatura. Diferentemente por uma razão muito simples. O Kleber, de forma extraordinária, lembrou bem que o discurso mais forte de oposição ao prefeito saiu exatamente da vereadora Maísa. Não nos esqueçamos, ela pertence à mesa diretora, que foi toda construída pelo prefeito lá atrás. E eu não falei da baixinha, hein? Da baixinha nessa também. Nessa conta, então, nós chegamos a 10. Eu não tinha falado da baixinha, que também é da mesa. Isso, exatamente. Então você tem todo esse quadro passado, a briga é comum, não é natural, é comum a briga em torno da mesa diretora por duas razões. Por duas razões. Não é só daqui não. Em todo lugar funciona da mesma forma no país. Quem tem a presidência da mesa diretora ou a presidência de um parlamento tem o domínio e o controle sobre a pauta das sessões. Tem o domínio sobre a pauta das sessões e conduz a Câmara para qualquer direção. Ou seja, para tirar vários poderes do Executivo ou simplesmente suavizar essa relação. A gente não deve perder de vista isso. É por isso que, a meu juízo, passado esse período de briga, e uma boa briga, diga-se de passagem, pela mesa diretora, passado esse período, não haverá mais nenhum problema, nenhum racha na base aliada. Ainda que tenhamos aí a saída de um ou de outro para um outro momento. Eles chamam, o que é curioso e é engraçado e até tragicômico, eu não sou vereador nem da situação e nem de oposição. Eu não sou parlamentar de oposição e nem da situação, mas eu sou independente. Eu nunca vi algo tão tragicômico como isso. Porque independente, amigos, todos deveriam ser. O legislativo deveria ser independente pelo próprio nome. Está na Constituição e na lei orgânica. Exatamente. Não precisa você falar, eu sou independente. Não, não precisa, mas eles dizem isso, que até a gente acha graça e tal, mas vamos parar por aqui. Vamos voltar exatamente ao ponto. Terminadas as eleições da briga pela mesa diretora, voltará tudo como estava antes. Com exceção de 2 ou 3, ou de 1 ou 2. Eu quero ouvir o João sobre isso. Porque é por uma razão muito simples, amigos. O chefe do Executivo não pode perder o controle e as ações dentro do parlamento. E aí, João? Não pode, mas ele vai conseguir não perder? É interessante isso. O
Lorenberg, São 27, né, vereadores? 27. 27. Lorenberg, brilhantemente explicando, me conduziu a um raciocínio que eu não tinha feito, que é interessante. O Wilde, ele representa um poder da Assembleia Legislativa hoje. O poder da Assembleia Legislativa é do Max, porque está na presidência, por um conjunto de fatores. O Max tem amplo interesse, que é um político que almeja subir alguns degraus acima. Governo do Estado, quem sabe chegar a Senado, tal, alguma coisa. Ele é um político que ele constrói tijolo por tijolo nesse formato. Então é muito importante ele ter a Câmara de Vereadores. Ele elegeu 4 vereadores, podemos esquecer disso, né? Pois é. Elegeu 4 vereadores. Que são o Wilde, a Catiúcia, O vovô o Dídimo, que já está na oposição. já está na oposição e tem mais um aí. Foi 4 vereadores dele que foi eleito. E como é que é o pelo nome daquele que foi prefeito lá em Araguainha? Ele não é do Não é, Max, não. não, mas ele é mais Demilson, independente. né? Demilson Nogueira. Isso. E aí já tem alguns, veja bem, aí tem um outro movimento, que tem alguns ali que pertencem também ao grupo do Otaviano Pivetta. Está ligado a isso. Daniel está sempre ligado nele. Tá tendo... O poder indo, olha que coisa louca, o poder indo para o Wilde, então significa que a Câmara de Vereador, e aí justifica ele já bater na Assembleia Legislativa. A Câmara de Vereador já vai ter um outro comando fora da mão do prefeito. Pois é, mas aí ele quer bater no dilemário, que é o poder interno da Câmara. Aí- E no poder do Max, ele já está falando de 5 aí. Aí eu quero chegar na grande questão que vejo assim, concordo com o Lorenberg, ele não vai perder A maioria. a maioria, mas ele vai perder um grupo grande. Por quê? O dilemário tem um defeito que ataca contra ele. Ele é um cavaleiro solitário. Diferente de quem quer poder, que tem sempre 5, 6 vereadores abraçados com ele, ele é sempre solitário. Ninguém caminha com ele, é um ser que caminha sozinho, né? Então ele seria mais fácil isolar. Mais fácil criar um problema ali e isolar. Agora, a briga pior não é com o dilemário. O dilemário pode até fazer mais barulho. A briga pior vai ser com o Wilde. Porque o Wilde vai trazer, porque veja bem, quando eu falo do presidente de uma Assembleia e falo do Wilde representando, possivelmente, eu acredito que o Wilde, para ser presidente, ele conversou com o Max falou, não, vai que eu te ajudar. certeza. Né? Ao dizer isso, pelo menos 10 vereadores que passam os 27 lá pela presidência da Assembleia, mas 10 que passam ali, tem coisa, já recebeu uma ligação, já falou alguma coisa. E aí, Lorenberg, entra um negócio que tem que pensar também. Essa gestão da Câmara de Vereadores é para 27 e 28. Então o prefeito só vai ter folga em 27. Porque 28 Já é cada um por si. já é cada um por si. Eu entendo a angústia do prefeito. Não é que tá bom, mas é melhor ficar assim porque vai ficar mais difícil. Não, eu concordo com a lógica, com as duas lógicas. Mas perde. Eu acho Eu que ele só fica estou uns 10 naquela fora. página o seguinte, combinou com os usos, que é uma coisa é o desejo, né? É o desejo do prefeito, ok. Mas ao expressar dessa maneira, que é o estilo dele, então pelo menos uma vantagem a gente tem que reconhecer nele. Ele joga com muita transparência, né? O jogo do Abílio, é claro, a lógica dele é que não é. Sim. Mas ele joga claramente. Ao trazer esse debate a público, eu não sei se ele vai ter a facilidade que ele teve, porque, veja bem, no começo ele estava sentado numa montanha de votos, ele tinha acabado de ganhar a eleição, disparando nas redes sociais, que hoje ele está absurdo de grande, né? Está com quase 2 milhões de seguidores na rede social, mas essas pessoas nem cabem em Cuiabá. Cuiabá só cabe. Quantos habitantes tem Cuiabá? Um pouco mais de 700 mil habitantes. Pois é, 600 então mil nem habitantes. cabe esse povo todo aqui, não é povo daqui, esses 2 milhões de seguidores. Tem gente de fora, tem gente dos Estados Da Unidos, bolha outros países. bolsonarista do Brasil, né? Então, assim, e os próprios vereadores já estão percebendo isso, que, assim, de perto o bicho não é tão feio. Né? Mesmo o Jefferson foi corajoso no começo, peitou o Abílio, levou umas burdoadas, mas o Jefferson, assim, apanharia de mais gente, não precisava nem ser do Abílio. O Jefferson tinha um telhado de vidro, né? Agora, juntando mais gente, o Chico peitou, apanhou, o Sargento Joelson peitou, apoiou, mas juntos eles podem ficar um pouco mais fortes. Eu quero trazer a discussão para a Baixinha, porque a Baixinha ela é meio casca de ferida, né? Espoletinha. Né? Ela não tem, ninguém controla ela, né?
ela é um Abílio numa dimensão diferente. O Abílio também é meio incontrolável, né? Essa questão da baixinha me chama muita atenção porque ela revela muito essa relação do Abílio com a bancada dele, que não é uma relação orgânica. A impressão que eu tenho, ela é, em primeiro lugar, uma relação de conveniência, como eu já falei. O homem é muito forte, então não adianta bater contra ele agora. E segundo, de medo, por causa da força que ele tem nas redes sociais. Todo mundo tem medo de sofrer a lacração do Abílio. Mas a baixinha, esse estremecimento dela, e ela é muito ligada ao deputado Faisal, né? Irmão da Paula Calil, tem aquela viagem famosa deles para o carnaval, uma coisa esquisita, para o carnaval lá em Santa Catarina, sim, não foi? Todo mundo, um negócio estranho. E ela tem esse estremecimento com o Abílio numa audiência que o João Edson já trouxe aqui na primeira fala dele, de uma audiência do plano diretor, que é algo que o João, por exemplo, acha que é positivo. E aí, João? E já dando o gancho para a gente entrar um pouco nessa discussão do plano diretor, que eu prometi para o senhor que a gente falaria agora. Isso eu quero falar um pouco da baixinha, porque é muito interessante. Esse é um fato marcante, um recorte dessa discussão. A baixinha é uma bomba que explode, você não sabe que hora, mas vai explodir. Só que a forma como ela explodiu, ela abriu uma brecha muito grande. Porque, assim, eu estou tentando lembrar aqui qual outro vereador que, de repente, colocou a cara a tapa pela sua base. Ela fez uma coisa muito forte. Pelo Pedra 90, eu sou do Pedra 90, quero Pedra... Aliás, o vereador deveria ser assim. Claro. Defender a sua base. Mas ninguém faz. E ela fez. Fez contra o prefeito que estava ali. E sabe um precedente, viu? Porque o Kleber, você tocou numa questão muito interessante. E o Lemberg fala muito bem sobre isso. Em função dos orçamentos, dos empregos que se tem na prefeitura, dos acordos que são estabelecidos, faz com que as pessoas fiquem com a boca fechada e fiquem meio preso. Uhum. Tá? Quando a porteira abre, ela fica perigosa. A ação que o Abílio vai ter que fazer em relação à baixinha vai ter que ser muito cuidadoso. Porque se ele atender ela, tem que atender os outros. Vai dar chilique nos outros. Se ele cortar ela, os outros já vão ficar olhando assim, escuta, então eu não vou poder fazer aqui, eu vou encurtar meu tempo com ele. Não é que vai abandonar. Porque então, ele precisa da base. Precisa. Então eu vejo assim, são 27, ele estava quase com 100%, né? Tocando com os 27. Não vai ser mais assim. A oposição vai dobrar ou até triplicar, mas não chega num nível suficiente para impedir a gestão dele, para criar problema. Nem vai ter número suficiente para um pedido de impeachment, por exemplo. Não. Então ele consegue tocar, não vai ficar todo mundo grudado mais. Agora, essa ação da baixinha pode antecipar a angústia dele. Porque se ele não souber administrar isso, se ele não conseguir resolver isso, e é uma situação difícil, porque se ele atender ela, você imagina os outros que estão angustiados. Vão ser pressionados pelas bases deles, né? Sim, sem dúvida. Todos eles. Ó, ela foi lá, gritou e conseguiu. E vocês? Vamos se mexer aí, né? Ela jogou bem. Não sei se foi intuitivamente, se foi planejado, mas o jogo dela... E o melhor do jogo dela foi o seguinte, muitas vezes não está no que fala, está como faz. A ação dela, do Gelimário, correndo atrás dela, ela falar, não fico e vou embora. E na frente do prefeito. Na frente do prefeito. E ele tentou, baixinha, pera aí, não tem negócio de pera não aqui. Ali foi uma ação, muitas vezes as pessoas fazem isso no Afã, mas assim... E dá certo, né? Às vezes não dá, né? Se fosse um planejamento, muito bem planejado. Dizer o seguinte, ou é isso, eu mostro para a minha base. Se amanhã tivesse uma eleição, ela tinha garantido a reeleição dela nessa briga. Voto suficiente lá no Pedra 90. O que o senhor estava querendo trazer do plano diretor, agora é a hora, professor. Não, mas muito rapidamente, o João já disse praticamente tudo a respeito do plano diretor, mas é só um detalhe. Há quantas décadas falávamos e falamos a respeito do plano diretor? Há muitas décadas. O Roberto França foi prefeito em 3 mandatos, e durante todos os seus 3 mandatos foi falado do plano diretor. Prefeito 2. Dois mandatos. Porque naquela época não tinha reeleição, né? 2 mandatos. Não tinha reeleição. Ele teve já, ele pegou, né? Ele foi a primeira reeleição dele. Primeira reeleição. Só que depois ele não disputou de novo. Mas aí tem um detalhe, amigos. Sempre foi falado, e é necessário que haja. Por quê?
Cuiabá, assim como todas as outras cidades do país inteiro, mas especificamente a cidade do Porto de Cuiabá, cresce de forma desorganizada, de forma desordenada, completamente de forma desorganizada, porque não se segue, e tinha plano diretor na cidade. Não tinha, e quase todos. O Roberto fez plano diretor, o Wilson fez plano diretor. Fez plano diretor. O Mauro atualizou o plano diretor. O problema é que tem uma legislação, inclusive, que obriga. Se você não atualizar, você perde acesso a uma série de financiamentos, né? Exatamente. Até o próprio IPTU, para subir, tem que ter uma ligação. O problema é que, às vezes, o plano diretor, ou ele segue o interesse meramente empresarial. Por exemplo, os empresários do setor imobiliário, olha, nós estamos querendo que a cidade cresça aqui para o lado do Sucuri. Aí fazem um lobby e a prefeitura, com a Câmara, com a sua base, aprova, em detrimento se é, de fato, o melhor interesse da cidade. Isso acontece muito, né? Aí vem proibições de edificações de determinados portes em determinadas regiões e regiões que são, de fato, problemáticas. E vamos trazer aqui a situação do Centro Histórico de Cuiabá. O Centro Histórico de Cuiabá, assim, é uma tristeza, professor. Eu não sei se o senhor andam pelo Centro Histórico de Cuiabá. Outro dia eu fui passar ali na Barão de Melgaço, entre a Getúlio Vargas e a Isaac Povas, e aquilo ali me deu assim uma tristeza de soluçar quase, porque quando eu cheguei em Cuiabá, aquilo ali pulsava. Era chapinhado de gente, o comércio era ativo, assim, tá abandonada as traças daquela região da cidade. E ali nem era uma região assim, né? Aquela região mais próxima da prefeitura, até vi o prefeito falando alguma coisa hoje na imprensa de comprar aquele Maria Joaquina, que é aquele prédio ali, para fazer alguma coisa, mas assim, é meio delirante isso, né? O que a gente precisa é de ação efetiva, de revitalização, de atração de atividades que possam funcionar ali e reocupar, porque espaço urbano que você não ocupa, ele deteriora, Sim, não é assim? Sim. Kleber, você tem razão que a pressão sempre há, porque tem muitos interesses econômicos também. Não é interesse da coletividade, não. Interesse de pequenos grupos e que domina e controla a cidade. Isso em todo lugar, não é só aqui não. Não há dúvida disso. Porém, tem dois aspectos aí. As pessoas que vêm para cá não têm onde ficar. E aí, por questões pessoais e financeiras, tendem a invadir determinadas áreas. Ao invadir essas determinadas áreas, o que acontece? Está furando exatamente a questão do plano diretor. Sim, também. Está quebrando exatamente a questão do plano diretor. E tem mais um outro terceiro ponto que talvez venha primeiro ou precede aos dois que nós já falamos, que é exatamente a falta de cuidado, a falta de fiscalização, tanto da Câmara quanto do Executivo. Os dois pecam nesse particular. Aliás, a Câmara, você passa uma legislatura completa, nem fala em plano diretor. Nem falam. A Câmara nem fala. E o Executivo muito menos, porque o Executivo não costuma policiar o crescimento da cidade e que deveria fazê-lo e não faz. Não faz por quê? Porque isso dá trabalho, amigos. Isso dá trabalho e pode tirar votos, inclusive, do prefeito que quer ser candidato à reeleição. Dá trabalho, mas assim, quem é eleito para dirigir a cidade, que é exatamente o prefeito e os vereadores, é um dever deles. É para isso que eles ganham salário e inclusive, brigaram pelo voto da municipalidade, né? Para poder enfrentar os problemas que precisam ser enfrentados. Com detalhe, o prefeito Abílio talvez seja, depois do Garcia Neto e do Frederico, que também era engenheiro, arquiteto. Então, essa área do desenvolvimento urbano é um dever dele, moral, inclusive, pela profissão que ele tem, né? Eu preciso chamar o nosso intervalo. Antes de chamar o intervalo, eu vou fazer um convite aqui ao prefeito Abílio, para ele vir à opinião na semana que vem. Eu já tenho até uma data aqui, que é terça-feira, vou fazer um contato com a secretária Ana Carla, para ver se o senhor vem aqui, prefeito, para falar desse e outros assuntos conosco, falar do aniversário de Cuiabá. Eu acho que é um momento importante, né, para o prefeito vir aqui falar, o senhor fazer uma avaliação, o senhor mesmo, da sua gestão. O programa Opinião está de portas abertas e eu tenho certeza que o nosso telespectador está querendo ouvir o senhor aqui conosco, né? O senhor pode vir, que o senhor vai ser bem recebido aqui por todos nós.
E eu preciso ir para o intervalo, voltamos no próximo bloco para falar um pouquinho das primeiras mexidas aí do governador de estado, Otaviano Pivetta. Não sai daí, em 2 minutinhos nós estamos de volta. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, semana do aniversário de Cuiabá. Nós ficamos os 2 primeiros blocos aqui falando de Cuiabá e ainda falta bloco, né? Nós vamos ter que mudar um pouquinho a pauta, porque na semana que vem a gente volta a falar mais de Cuiabá. Vou reiterar aqui o convite ao prefeito Abílio para vir aqui falar conosco, fazer uma prestação de contas da gestão dele de 1 ano e 4 meses já, né? 1 ano e 3 meses completos. Está no 4º mês do 2º ano. Mas agora eu estou querendo que a gente fale um pouquinho desses primeiros dias aí, desses primeiros 10 dias, né, da gestão Otaviano Pivetta, se já deu para pegar a descaída da mesa, já deu para a gente antecipar como vai ser esse governo Otaviano Pivetta, que tem 9 meses, né, do dia que ele assumiu até 31 de dezembro desse ano, e ele como pré-candidato à reeleição, se ganhar a eleição, mais 4 anos. E aí, João Edson? Pelo tai da letra, já deu para ver de quem que é? Dá para verificar que a forma que ele está montando o secretariado, né, já era pouco esperado isso. Eu preciso de um secretariado que fica debaixo do meu braço. Eu não posso ter um secretariado que ande com as pernas sozinha, que caminhe e tal. Tem algumas escolhas interessantes, né? Eu gostei da escolha para a Secretaria de Segurança Pública, uma mulher, né? No estado onde o feminicídio é um horror, é um negócio terrível, ter uma mulher lá no comando, alguém que conhece, eu acho muito interessante em relação a isso, mas para mim comete alguns erros, algumas coisas assim que falta visão estratégica. Uma delas é a questão da educação. A escolha da secretária de Educação, e nada contra a secretária, né? E não conheço pessoalmente, não sei da competência, se está lá, teve esses cargos, tem competência, mas não na educação. Criou-se e educação é importante, coloca saúde, educação e segurança como 3 pilares. 3 pilares. A educação, finalísticas, né? A educação em Mato Grosso. E educação, quando a gente fala de educação, a gente fala de ciência. Então não adianta alguém dormir, ter um sonho lindo e falar que se aplicar aqui na educação vai funcionar. Ou escutar uma ideia de alguém sobre alguma coisa e vai colocar. A sensação que eu tenho é que quer entregar toda a educação para a polícia. A gente pega a educação e entrega para a polícia, que a polícia bota os pais para correr e os filhos para marchar e não resolvemos o problema da educação. Tem que melhorar a educação no Mato Grosso, no Brasil, ninguém tem dúvida disso. Agora, o caminho para melhorar isso não é trazer agente penitenciário, trazer policial para dentro da escola, uma série de coisas, até porque educação não começou hoje, gente. O que nós temos de exemplo no mundo para ir num país buscar um exemplo, se a gente não for capaz de criar, vai num país e busca um exemplo. Como que eles superaram essas condições? Agora a gente está tentando fazer da pior forma possível. O policial que está ali, que não controla rebelião em cadeia, bota lá para assustar a criança. Outra coisa, já existe estudo sobre isso, que 15, 20 anos depois, Kleber, isso é danoso à mente da criança. Conviver com elementos repressores, com coisas, não dá criatividade, tem uma série de coisas, sem falar que aumenta a questão da ansiedade. Vivemos na era da depressão, de uma série de coisas. Então, assim, não tem estudo nenhum. Alguém teve uma ideia que a escola vai ficar quietinha, vai ficar organizada, vai ficar boa, então a gente vai fazer isso. O que eu reclamo é essa questão. Um novo governo, quando falo um novo governo, não estou dizendo que o Otaviano em si é um novo governo, mas construir um novo governo é ter como princípio básico a ciência. Avançar na área da segurança com ciência. Avançar na área da saúde utilizando a ciência, na área da educação utilizando a ciência. E quando a gente fala que a educação tem que melhorar, a gente não está dizendo que a educação de Mato Grosso, do Brasil, nunca prestou para nada, não. Eu estou aqui em frente a um painel, vocês não viram aí, que é um painel de soja. Essa agricultura de Mato Grosso e do Brasil foi construída em 90% por oriundos de escolas públicas. De professores que foi da primeira série, que foi para a universidade, que constrói a riqueza que está aí. Dizer que essa universidade não vale nada, não sei o que tem, não confunda estereótipo de 2, 3 pessoas com um conceito geral. Seria a mesma coisa de eu pegar o policial lá que matou a esposa e dizer que toda a polícia é daquele jeito. Não é assim. A educação também não é assim. Tem coisa na educação para melhorar. Eu e o Lorenberg, somando nós dois aqui, dá quase 100 anos de educação, a gente já viu de tudo na educação, coisas que nós ficávamos arrepiados. Mas a gente já viu muita coisa boa.
Nós temos muito fruto esparramado pelo Estado aí, de extrema qualidade, e pelo Brasil afora. Então, essa questão de ser 8 ou 80 faz com que a montagem dos governos, e aí tem um detalhe interessante, Lorenberg, não sei se você concorda comigo. Nós entramos num vício danoso, que era assim, como que era o político, como que era a construção política? E aí estou lembrando dos grandes políticos do mundo afora e até os grandes do Brasil. A pessoa estudava, tinha um projeto, tinha uma ideia, tinha alguma coisa, ele corria para a sociedade para convencer a sociedade daquilo. Convencendo a sociedade, ia ser eleito e ele ia aplicar aquilo. Agora modificou. As pessoas vão para a rede social, vê a tendência da fala, de boteco da rede social, e passa a defender aquilo como se fosse verdadeiro. Eu falo isso porque, vocês sabem, eu estou aí nos bastidores da política, já teve gente que veio, eu dou consultoria, e a pessoa falou, eu quero falar isso. Eu falei, cara, mas isso não pode por causa disso. Eu falei, não pode, cara, mas dá voto. E like. A própria pessoa, a própria pessoa que está defendendo a ideia, ela sabe que está errada, mas ela permanece ali pelo poder. Então, quando a gente fala de construção de governo, e voltando aí especificamente, eu acho que o Pivetta não está tendo esse cuidado. Dizer o seguinte, escuta, eu tenho 9 meses, eu preciso construir um governo produtivo, que dê sequência no que está dando certo, que marque a minha identidade para garantir a minha eleição. E está achando que ia estar mais fácil garantir a eleição, entrar na onda. Vamos encher de mulher aqui, porque o Abílio fez ali, contento aqui, e vamos seguir nessa coisa aí, sem ciência, sem nada. Veja bem, agora, ninguém é bom em tudo. Eu quero, antes de passar para o professor, entender o seu ponto em relação à educação, que o senhor começou falando, que a educação não pode ser tratada como assunto de segurança pública. Por que o senhor fez essa associação? A Flávia Emanuele, ela não é policial, ela cuidava da infraestrutura, né? Ela é agente penitenciária. Ela é agente penitenciária? Isso. Mas ela era responsável pela... Ela estava, parte administrativa, né? Ah. E já entrou anunciando mais 200 escolas cívico-militar, tá? A gente não sabe nem a consequência dessas escolas. Essas escolas cívicas... Veja bem, gente, quando eu falo isso, a pessoa faz confusão. Escola militar é uma coisa. Escola militar tem um objetivo que as pessoas estudam para ali. Cívico-militar não é escola militar. Essa escola funciona mal e porcamente na Venezuela, funciona em Cuba, em alguns lugares. Nos países modernos que a educação avança, aonde teve já acabaram com isso porque não funcionou. Então, se a gente está falando em melhorar, nós temos que buscar o melhor, né? Mas está assim, e aí tem uma questão que é um desaforo ao professor. O cara que faz bater continência lá fora, tem escola que ele ganha 4 vezes mais do que o professor que fica 40 horas dando aula. Isso é um desaforo. Isso é um desrespeito. Uma questão é a escola ser policiada, ser cuidada, tal, uma série de coisas. Outra questão é você dar uma olhada. Pague para os professores que têm aí o mesmo que pague para as outras categorias para ver se a educação não melhora. Porque vai ter concorrência, vai ter professor com qualidade, uma série de coisas. Não fica o professor lá que está sem dinheiro para melhorar a sua condição. Então, quando se fala em educação, tem que ter cuidado, porque educação tem pesquisa, tem ciência e tem rumo. Eu sinceramente não sabia que ela era, eu aprendi essa aqui, estava desinformado. Mas ela era secretária adjunta, né, João? Ela era secretária adjunta de infraestrutura, né? Isso. Assim, que o Alan Porto foi secretário adjunto de infraestrutura da SEDUC na época do Pedro Táxi. Então, assim, a tendência da SEDUC nos últimos anos, desde o governo Blairo Maggi, o último educador que foi escolhido por ser educador para ser secretário de Educação do Estado foi o Gabriel Novis Neves, no começo do governo do Blairo, e teve uma polêmica na época. O Blairo dispensou ele porque achava que ele era, abre aspas, poeta demais. Lembra disso? Lembro. Você lembra disso, professor? Lembro. E aí ele foi para a saúde, continuou sendo poeta, ele colocou lá um menino que ele importou lá do Amazonas, que é daqui, mas ele importou de lá, um cantor sertanejo, junto com o Marcos Machado. Foi uma confusão que deu aquilo lá depois e não funcionou também na saúde. E depois de lá, depois disso, com aquele Afonso Dalberto, me parece, que era do Fundo Estadual de Educação, a SEDUC passou a ser orientada como uma grande secretaria de obras. A política de educação... Permínio foi professor, né? Deu confusão. Permínio. Mas também não era assim um notório. Não. Ele não era um reconhecido educador envolvido nas políticas de educação e nada, né, Lorenberg? E nós temos exemplo, Kleber, o próprio Pivetta, desculpa que eu esqueci o nome agora, ele teve uma secretária de educação em Lucas do Rio Verde,
um trator para trabalhar, fantástica, era a própria educação, que conhecia. A educação de Lucas do Rio Verde é muito, eu achei... É referência. É referência. Referência. Por que não traz essa pessoa? Mas aí o Blairo pegou do modelo de Lucas do Rio Verde o modelo dos prédios físicos. E aí virou essa padronização. Então, desde então, é que... Até porque é o seguinte, você imagina o seguinte, Norenberg, 25% de tudo que se arrecada no Estado tem que ir para a educação. Então, a educação passa a ser a pasta com o maior volume de recursos. Então, assim, para uma pessoa insensível, não é tão barato a educação, não é tão caro, mas também não é tão barato. Mas para uma pessoa insensível, em vez de investir em qualificação, em pedagógico e não sei o que, vamos investir em obra física, aparece dá voto. Não, não sei, eu estou discutindo aqui também, não é um assunto que eu seja especialista, vamos pegar aqui um especialista, o professor Norenberg. E aí, professor, como é que você avalia, não só a educação, você pode falar de tudo, tá? Nós temos aí me parece que a primeira característica do novo secretariado do Otaviano Pivetta é ser mulher, né? Tudo que ele pôde trazer como mulher, acho muito interessante o ponto que você traz, João, de pegar uma mulher para a Secretaria de Segurança Pública num estado que é campeão de feminicídio. Acho que aí... Parabéns, isso né, é fantástico. É uma jogada. Mas aí na Casa Militar também está gerando problema, porque é uma sargento e tem uma discussão se ela vai mandar em coronel, muito embora não seja o papel da Casa Militar. A Casa Militar é segurança institucional do Palácio e do governador. Se faz alguma coisa além disso, já está fazendo além da conta, né? Aí tem mulher aonde mais? Na SEDUC, tem mulher na SEDEC, né, que botou lá a Mairan, eu não conheço ela também, não podemos... Ciência e Tecnologia, acho que foi mulher também, né? Ciência e Tecnologia era para anunciar hoje, eu não sei se anunciou, eu não vi. Até a hora que eu vim para cá, eu não vi se tinha anunciado. Enfim, e aí, professor? Faça aí um apanhado geral desse novo secretariado do Otaviano Pivetta. Kleber, muito rapidamente, educação, o João Edson esqueceu de dizer um detalhe. A minha experiência é de sala de aula. O João Edson foi diretor de escola, coordenador de curso, então sabe como ninguém, tanto a parte administrativa como a parte pedagógica. Então tudo que ele falou, amigo, ele falou por experiência própria, por conhecimento próprio. O meu conhecimento é único e exclusivo de sala de aula. Mas por falar em sala de aula, e só para complementar, não para discordar em nenhum momento, o João Edson foi muito feliz quando falou que não esqueçamos da ciência nem um pouco. A ciência tem que ser privilegiada dentro da educação, amigos. E a escola cívico-militar, todo mundo que me conhece sabe, da contrariedade que eu tenho do crescimento da escola cívico-militar, porque não justifica e não explica, a não ser por questões de voto. É questão de voto. Aliás, é o mesmo erro cometido em outros estados. São Paulo está indo pelo mesmo caminho, Santa Catarina também, Paraná também no mesmo caminho, Goiás também no mesmo caminho, porque isso dá voto. Sabe por que dá voto? É porque mexe com o sentimento ou a sensação de insegurança das famílias. Quando deveríamos fazer diferente. Vamos dar segurança para a escola, não colocar a escola na direção de quem é agente de segurança. São coisas completamente diferentes. E para fechar esse ponto da questão da educação, tem uma frase, tem uma provocação, tem uma instigação que me chama a atenção do Rubem Alves. É assim mesmo, sem o S no Rubens. Rubem Alves, que já não está mais entre nós, ele falava que a grande magia, a grande deixa do professor é provocar a curiosidade do seu aluno. Veja, amigos, se eu estou com uma sala de aula policial, com repressão, eu não provoco a curiosidade desse aluno, amigos. Não há como. Eu tenho que provocar a curiosidade dele, porque através dali, permitir a ele a importância do que é liberdade, amigos. Eu só sei o meu limite de liberdade em relação ao outro, em contato com o outro, em conversa com o outro, sozinho, lá no meio da mata, só eu sozinho, eu não tenho nenhum limite de liberdade. Então esse é um ponto que deve ser chamado a atenção sempre.
Mas por que eles estão desviando do caminho? Pela questão do voto. Tão somente isso. Um outro ponto que é importante aí, a meu juízo, é importante que o governador começou e fez bem em privilegiar servidores de carreira. Eu acho isso fantástico. Sabe por quê, amigos? Porque o servidor não pode ser colocado a escanteio, meu amigo Kleber. Você foi secretário, sabe disso até mais do que eu. Você não pode simplesmente desqualificar e esconder a importância do servidor no comando do Estado. Você não pode de forma nenhuma. Quando você tira alguém que é um servidor de carreira, com mais de 20 anos, e eu estou me referindo ao secretário de saúde hoje, servidor de carreira de mais de 20 anos, concursado, evidentemente, para chefiar a pasta, você não está privilegiando apenas o nome, mas o conjunto de servidores daquela pasta. Esse é um ponto que me chama muito a atenção e que deve ser privilegiado. Muito bem, não tem tempo para mais nada. Sextou. Vou ter que... Os assuntos que a gente não conseguiu tratar, trataremos na semana que vem. Grato, João Edson, pela sua presença aqui conosco mais uma vez. O João, a gente chama ele pronto, está sempre pronto. Dá uma ajeitada na intensa agenda dele para nos atender sempre. Sempre um prazer. Gratidão. Prazer enorme estar aqui. Professor, tenha um bom final de semana. A todos nós. O senhor dá mais uma burilada lá naqueles 2 livros que o senhor está para lançar aí. Eu estou tratando bem ele, vai ver se ele me dá um de presente. Ele tem uns 50 livros já. Tem 20 já e vai lançar mais 2 agora, né? E você que está em casa também, tenha um final de semana tranquilo, abençoado, em paz. E segunda-feira, às 19h30, volte aqui para acompanhar a opinião. Até lá. Bom fim de semana.